Gente, ó, primeira questão que nós vimos ontem. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Vou ter que pegar um lápis de cor. Depois vocês estão vendo lápis de cor? Ó, nós vamos ler o texto, porque essa questão, ó, eu tô falando, agora vocês ouvem, que é sério. Essa foi a primeira questão e ela teve muita margem de erro, muito erro nessa questão. Então, como que nós vamos aprender a fazer a questão? Primeira coisa, tem o texto? Eu vou ler a pergunta. Vamos ler primeiro a pergunta? Onde está a pergunta? Ó, tá vendo aqui? Essa aqui é a comanda. Eu vou ler primeiro ela. De acordo com o texto, vocês estão vendo que está escrito com o texto? Eu posso sair do texto para entender? Não posso. Eu tenho que achar a informação onde? Nesse quadradinho fofinho, bonitinho. É um retângulo, professor. É verdade. Ah, vocês estão espertos, né? É um retângulo. Nesse retângulo... Pode ser um quadrado esticado na edição. Como que é? Pode ser um quadrado esticado na edição. Gostei disso. É um quadrado esticado na edição. O que é isso, irmão? Que esticou ele? Na edição. O retângulo. Ela falou que o professor é um quadrado. O retângulo não deixa de ser um quadrado esticado, né? É que você pega um quadrado, põe um outro quadrado no meio e estica assim, um para cada lado. Bom, nesse retângulo, retangulinho bonitinho. Então, de acordo com o texto, vocês vão ler a leitura dessa coisa aqui, ó, que se chama comanda ou pergunta, é muito importante. Então, de acordo com as espécies de crocodilos. Opa, tá falando do que aí? Do quê? Não é de minhoca? Não. Então tá. É do animal. Crocodilo. Tá vendo? Então, quando a gente for ler o texto, nós vamos prestar atenção em tudo, mas nós vamos prestar atenção em quê primeiro? E dar mais atenção no crocodilo, porque ele vai me perguntar sobre crocodilo. Tem jacaré também, gente, mas eu tô falando do crocodilo porque a primeira coisa nessa prova nós vamos aonde? Ler a pergunta para saber o que eu preciso focar a minha atenção. Ele vai falar de outras coisas, o texto, mas eu vou ter que responder alguma coisa sobre crocodilo. Nossa, eu fico balançando a mesa. Então, nós vamos ler. Qual é a diferença entre crocodilo e jacaré? Para começar, eles pertencem a famílias diferentes. Peraí, Inácio. Os crocodilos são da família Crocodilidae e os jacarés da Alligatoridae. Pois é, né? Enquanto a primeira possui 14 espécies diferentes, a segunda se divide em 8 espécies. Entre elas estão as dos gêneros caimã e paravaravavos, aos quais pertencem os jacarés brasileiros. Olha só, não há crocodilos em nosso país. Fala. Ali, quando está falando, a primeira possui 14 espécies. Quando você lê de primeira, não dá para entender qual é. Mas se você voltar um pouco, ali está falando qual é a diferença entre o crocodilo e o jacaré. Lá está falando primeiro o crocodilo. Então,
A primeira é o crocodilo, então dá para saber a resposta por isso. Exatamente. Nós conversamos isso ontem, lembra? Porque ali tá falando, a primeira tem 14 espécies e a segunda é 8 espécies. Então, Ó, a gente... nós temos aqui primeira e aqui na frente segunda, não é? O texto, gente, quando a gente lê primeiro, de primeira vez, a gente não vai saber quem, não vai ligar as coisas. Mas a gente tem que voltar um pouquinho. Ó, isso aqui é importante. Vamos lá no comecinho. Qual é a diferença entre crocodilo e jacaré? Todo o texto, gente, que aparecer várias palavras, vamos supor que aparece ali crocodilo, jacaré e urubu. Então, o urubu seria o terceiro. Urubu seria o terceiro. Então, a pessoa que estiver escrevendo o texto vai falar a primeira, que é quem? A primeira palavra que apareceu. Então, essa primeira aqui é o crocodilo. Estão percebendo? Vocês podem rabiscar o texto de vocês. Devem rabiscar. Pode. A prova do SAEB pode. Porque o que vai ser usado é o gabarito. Ela falou que não vai ficar rabiscando gabarito lá. Não. Eu acho que é gabarito. Porque a prova pode rabiscar. Ela falou gabarito, tá escrito até aquela primeira parte do texto, que não pode ficar rabiscando o gabarito da primeira parte. Depois a gente vai estudar a prova. Agora nós vamos estudar as questões. Podem rabiscar. Porque se vocês não rabiscarem, prova, livro, qualquer texto que eu der para vocês, vocês podem rabiscar. Porque a gente precisa rabiscar para encontrar as palavras-chave. Bom, vou continuar aqui, depois a gente fala dos rabiscos. Pode sempre, se vocês prestarem concurso, pode rabiscar. Bom, vamos voltar aqui. A primeira palavra que apareceu é quem? Crocodilo. A segunda? Então, vocês já sabem agora. Ó o jacaré aqui, ó. Tá vendo? Quando ele falar da primeira, tá falando de quem? Crocodilo. Porque foi a primeira palavra que apareceu. Quando ele falar a segunda, do jacaré. E se ele tivesse ali o urubu, aí ele ia escrever assim. A terceira tem 5 espécies com penas, com bolinhas azuis e brancas. Entendendo? Então, grava isso. Apareceu as palavrinhas, a ordem que tá aqui vai seguir o numeral, primeira, segunda. Bom, agora que a gente rabiscou o nosso texto, já entendeu quem é a primeira, quem é a segunda e quem não é a terceira, porque não tem terceira, nós vamos responder, vamos ler para responder, certo? E para isso a gente também pode rabiscar nosso texto. Bom, vamos ver as perguntas agora, as respostas. Letra A, de amor. A gente sabe que ele está perguntando de acordo com o texto sobre crocodilo. A, estão presentes em todo o Brasil? Não, porque, ó, vou ligar o negócio aqui, ó. Lembra que nós lemos, não há crocodilos em nosso país? Não foi isso? Então, ó, não tem. Então, a gente já faz isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui. Mas teve gente que eu vi que faz um xizinho aqui, ó. Pra riscar, pra dizer, não, não é essa. Letra B. Possuem semelhança com as famílias do jacaré? Essa questão aqui é uma questão que provoca dúvida. Por quê? Porque se vocês olharem o jacaré,
e o crocodilo, eles são muito parecidos. Daqui a pouco eu vou colocar aqui pra gente. Eles são muito parecidos. Oi? A gente vai precisar sair do país pra ver. Aqui no Parque Ecológico tem jacaré. Não é essa, porque nós já conversamos sobre essa questão. Só que na primeira olhada, o que aconteceu? Vocês ficaram em dúvida achando que era essa. Porque vocês pensaram, poxa, se eu olhar um e outro, é muito semelhante. Mas isso está escrito nesse texto aqui? Não. Letra C. Dividem-se em 2 gêneros. Teve gente que ficou na dúvida, porque não sabia quem era a primeira e segunda. Ah, eu não sei. Nossa, faz de conta que nós estamos vendo pela primeira vez. Ah, peraí, tá falando aqui no texto, caimã? Parece que eu li. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Caimã, ó, aqui. Caimã e vai. Paleossútios. Tem, mas peraí, ele tá na primeira ou na segunda? Segunda. Segunda fala de quem? Então, quem se divide em 2 gêneros? O jacaré. O alligator. Ou seja, nós estamos perguntando de crocodilo. Não é essa. Pronto. Bom, faz de conta que nós ficamos na dúvida com a B e a D. Vamos ver se a letra D tem aqui no texto. Existem, ó, lembrando, lembra sempre. Nós estamos falando do crocodilo ou do jacaré? Vou repetir de novo para vocês não esquecerem. Quando tem a pergunta, nós vamos grifar como nós grifamos aqui, tá? D. Existem em maior número que as de jacarés. Professora, não tem essa informação no texto. Não tem? Então, nós vamos ler de novo. Lê de novo. É chato, mas lê de novo. Porque isso aí é a vida de vocês na escola. É aprendizagem. Tem que ler de novo várias vezes, gente. É chato assim mesmo. Pra gente entender as coisas. Porque não vocês vão crescer por aí, vão receber um bilhetinho de amor, e aí a pessoa tá falando que você é a coisa mais chuchu da existência, vocês vão achar que ela tá falando de feira livre, ou de sacolão. Tem que ler para entender o que a pessoa tá falando. Ó, existem maior número que jacarés. Opa, como é que eu vou pensar? Bom, ele falou de números aqui, né? Ó, 14. Qual que é o outro que ele falou ali? 8. Aí eu vou ver se tá falando os números da primeira e da segunda. A primeira que é quem mesmo? Crocodilo. Então, crocodilo são 14. Jacaré são... Ó, montei meu quadrinho para informação aqui para eu ver se a letra D é a correta. Existem em maior número que as de jacaré. Bom, crocodilo tem 14, jacaré tem 8. É verdade isso aqui? Tem mais crocodilo do que jacaré? Sim ou não? Sim. Então, aqui a gente viu que tá certo. Agora, vamos pensar que a gente está em dúvida. Deixa eu subir aqui. Subiu. Possui semelhança com as famílias do jacaré. Tá escrito isso no texto? Lembra que eu marquei aqui, ó, com o texto? A gente sabe que tem semelhança, mas não tá escrito no texto, ele tá pedindo do texto. Vocês entenderam? Vocês têm que prestar atenção na comanda, na pergunta. Então, essa aqui é a letra D de doido. Certo? D de dado. Entenderam? A próxima prova, se vocês errar, eu penduro um por um em cada quadradinho do Lúcio. Eu fiz essa prova aqui sozinha, eu sabia que era a letra D. Eu marquei. Você marcou? A letra D.